Estimado, qual é o seu maior medo? Ou você não tem? O medo, ele já te levou a tomar decisões tolas? Decisões, diríamos, burras? Ou não? Em algum momento da sua vida em que você esteve com medo, Deus ele te ajudou a vencer esse medo, a passar por uma situação assustadora? Antes de falar um pouquinho do medo, a leitura para esta reflexão, ela está baseada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 3, 4 a 6 e depois então 7 a 9. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma língua só. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazerem o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até praticamente o versículo 9. É estranho quando a gente olha para essa história aí da Torre de Babel. A coisa toda ali parece uma demonstração de força. Eles querem unir as forças que eles têm, fazer um grande nome conhecido através dessa torre gigante, dessa torre enorme. Eles estão construindo essa torre enorme, mas se a gente parar para olhar, eu acho que o que aparenta ser força e coragem pode ser o medo, a motivação que eles estão fazendo essa torre. Ou nunca vocês olharam por esse lado, Veja que a motivação que eles escrevem ali é para que não sejamos dispersos, no versículo 4 ali. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Eles não querem, eles estão com medo de serem espalhados, dispersos, talvez divididos. Então, de fato, eles estão com medo. Eles estão amontoados ali na planície de Sinear. Eles sabem que Deus quer que eles se espalhem, que Deus pede, está pedindo e querendo que eles espalhem pela terra, que eles povoem a terra, que a terra toda, o planeta Terra seja habitado pelas pessoas. Só que eles estão com medo. Eles não confiam na palavra do Senhor. Eles não confiam em Deus. Deus quer que eles espalhem e povoem a terra, mas eles não querem povoar. Eles querem ficar juntos, unidos, e justamente lembrar e construir a torre para que sirva de referência, para mostrar que eles estavam ali, naquele lugar. E eles pensavam que seria melhor ficar em um só lugar, ao alcance dos olhos um do outro, porque daí estariam mais perto, mais próximos, mais unidos. Se um precisasse de ajuda, de socorro, os outros estavam ali por perto.
Afinal, é difícil se perder quando você tem uma torre gigante que chega até o céu, porque ela vai servir de sinal, como um farol, como uma referência, né? E a torre provavelmente também intimidaria outras tribos, outras nações, outros povos, outras pessoas. Na verdade, essa é a razão pelo qual os seres humanos fazem muitas das suas estúpidas ou más escolhas, más decisões. A Torre de Babel foi assim. Motivada pelo medo, tomaram uma decisão absurda, estúpida, boba. Tanto é que Deus, confundiu a língua deles, atrapalhou a construção deles para que essa decisão estúpida não continuasse. Também não acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes tomamos decisões motivadas pelo medo, e aí essas más decisões depois trazem mais medo ainda para a gente, porque acabamos escolhendo uma decisão errada. Confiar no Senhor, confiar em Deus, é o pedido da Bíblia, é o pedido do próprio Deus, e é o melhor para nós. Estimados, muitas vezes sim, passamos pelo medo, vivemos em algumas situações com medo, temos dificuldade de confiar em Deus, mas Deus ele pede que a gente não seja egoísta, que a gente não seja individualista e pensemos só em nós, mas pensemos e confiemos nele. Diante do medo, diante de uma situação assustadora, diante de uma situação em que parece que as coisas saíram do meu, do nosso, do teu controle, Deus ele pede que nós confiemos nele. Nós, como seres humanos, muitas vezes queremos confiar em dinheiro, em comida, em bens materiais, e Deus convida nós a confiarmos nele. O ser humano por si só, ele gosta de acumular muito dinheiro, muita riqueza, muita comida, muitos bens, porque ele se sente seguro diante desses bens, diante dessa fartura, diríamos, humana. Mas Deus ele convida a confiarmos nele. Nós muitas vezes confiamos nos nossos bens, na nossa comida, no nosso alimento, que a gente tem dificuldade de compartilhar com o outro, de abrir mão de certas coisas, de certos bens, talvez até de um calçado, talvez até de uma blusa, de uma calça, de um objeto. A gente tem dificuldade de compartilhar porque parece que a gente vai ficar desprotegido. Nós gostamos de nos encher de muitos bens, de muitas coisas, para nos dar uma, talvez, segurança. Pelo menos esse é o nosso pensamento. Mas Deus, ele nos convida a confiarmos nele. O povo ali em Sinear, o povo da Torre de Babel, não confiou em Deus. Confiaram somente em si próprio. E por isso Deus acabou, atrapalhando o plano deles. Muitas vezes agimos assim também. Nós precisamos confiar em Deus, tomar as nossas decisões alicerçadas e baseadas na companhia, na presença de Deus, visando o bem do reino dele, visando o bem das pessoas, o nosso bem e também do nosso próximo. Senão, nós vamos também nos amontoar com um monte de pessoas, e aí nós vamos também nos atrapalhar em nossa vida. Quando nós pensamos somente em nós mesmos, quando nós esquecemos de olhar para os céus e olhar para Deus, aquele que dirige e conduz a nossa vida. E também, você tem medo? Lembre-se que Deus ele entende o medo que nós temos. Deus ele entende o medo que nós carregamos e que nós sentimos dentro de nós. E às vezes Deus ele nos força a sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa de fato perceber que Ele está conduzindo a nossa vida. Deus ele tirou o povo ali, da Torre de Babel, da zona de conforto. Deus ele confundiu a linguagem humana para que de fato eles pudessem, se virar também. E acima de tudo, que eles pudessem confiar que Deus estava cuidando deles.
Será que muitas vezes não é assim também conosco? Muitas vezes Deus ele tira a gente da zona de conforto para a gente não confiar em nós mesmos, até porque nós somos falhos, mas para que a gente possa confiar nele, no Senhor. O medo em si, ele pode ser também um instrumento de Deus. Quando esse medo nos faz a gente buscar a Deus e nós confiarmos em Deus. Então, um medo leve, um medo equilibrado, um medo responsável, nos convida a confiarmos em Deus. Agora, quando o medo ele é exagerado, quando ele nos machuca, quando ele nos fere, também é um convite de Deus para que a gente possa confiar nele, o único que pode nos cuidar, o único que pode lidar com o nosso medo, com aquilo que nos machuca, com aquilo que nos fere, aquilo que está, nos causando medo lá no fundo do nosso coração. Deus ele conhece os nossos medos. Deus ele faz o melhor que nós precisamos, que nós necessitamos. Deus ele envia Jesus, aquele que é o nosso socorro e a nossa salvação. Para que termos medo? Se ele é quem nos ajuda, se ele é quem nos salva. Por isso Jesus ele é a resposta para o nosso medo. Se você quiser saber como é Deus, você pode olhar para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, de forma visível, é Jesus. E nele nós vemos alguém que é paciente, alguém que é compassivo, alguém que é bondoso e alguém que está disposto a viver por mim e também por você, a ressuscitar por mim e a ressuscitar por você. Em Jesus temos aquele que conhece todos os segredos que eu e que você carrega dentro de você. E ainda Jesus quer que você possa segurar na mão dele, enquanto você atravessa o seu medo, as suas angústias, a sua situação assustadora. Ele tira o teu medo, por isso confie. Saiba que Jesus está sempre do teu lado. Ele é a resposta de Deus para todos os nossos medos, agora e também por todo sempre. Querido Jesus, quando eu estiver com medo, ajude-me a confiar em Ti. Amém.